Isaías 45. Santa Palavra de Deus diz para nós nessa noite: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, ou os tesouros escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra. Embora você não me conheça, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Amém? Eu quero falar de um tema que eu escolhi para essa noite: verdades necessárias para um tempo como este. Verdades necessárias para um tempo como este. Mas que tempo é este? Nós estamos numa transição no nosso país. O nosso país hoje está sob nova direção. E isso, irmão, tem o poder de afetar a história de cada um de nós. Então, para que a gente entenda e entre nesse movimento profético da palavra de Deus, eu quero começar desde o profeta Jeremias, que o Gabriel leu nessa noite. O profeta Jeremias, ele viveu para profetizar sobre os judeus. E a profecia dizia o seguinte: olha, Deus está mandando profeta dia e noite para vocês. Deus está mandando gente para alertar. Deus está mandando gente para avisar. Deus está orientando. Deus está falando. Mas vocês não estão dando ouvidos. E por esta razão, disse o profeta Jeremias, assim diz o Senhor: vocês verão um grande movimento vindo do norte. Um movimento forte que virá do norte. Ó, irmão, do norte, é nós aqui, ó. Virá do norte. Mas um povo virá pisando a terra firme. E esse povo que vem do norte vai aprisionar vocês e vai levar vocês para o cativeiro. Jeremias estava se referindo à Babilônia. Jeremias estava se referindo a Nabucodonosor. Daí então, bem antes de Jeremias, surge o profeta Isaías. O povo de Israel, de fato, quebrou todas as alianças com Deus possíveis. Não foi diferente do nosso país. Os profetas vêm falando há tanto tempo, anunciando, falando. E o resultado foi cativeiro. Nós ficamos no cativeiro 20 anos. Mas o povo de Israel ficou no cativeiro 70 anos, irmão. 70 anos no cativeiro. E aí então, antes mesmo de Jeremias, surge o profeta Isaías. E Isaías profetiza o seguinte: Deus vai levantar um libertador. E esse libertador vai tirar vocês do cativeiro, vai permitir que vocês voltem para a terra de vocês. E mais, esse libertador, eu vou mover o coração dele, e ele vai ajudar a edificar o templo de Jerusalém. Foi isso que o profeta Jeremias profetizou. Agora preste atenção: quando o Império Babilônico chegou até Israel, assim como ele sempre fez, ele tinha por costume fazer o seguinte: pegar os deuses das nações conquistadas e levá-los como troféus para o seu templo lá na Babilônia. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói o templo de Deus e leva os tesouros que estavam dentro do templo, leva o castiçal, leva tudo que estava ali, tudo que linkava, que lembrava a presença de Deus, eles levam, a Arca da Aliança leva tudo e leva lá para a Babilônia. E aí então Ciro já surge no cenário de uma forma diferente. Ele é o rei da Pérsia.
Ciro o Grande, ele aparece nesse cenário, e o que é que ele faz nesse cenário? Ele resolve conquistar o povo, mas com uma outra ótica. Ele resolve conquistar o povo, mas com outra ótica. Ele resolve fazer o seguinte: eu vou permitir que o povo continue adorando o seu próprio Deus. Eu não vou enxertar a minha cultura, a cultura da Pérsia sobre eles. Eu vou deixar que cada um continue adorando a Deus como quiser, o Deus deles. Cada povo conquistado permaneceu adorando a Deus como eles queriam adorar. Era o pensamento de Ciro. E no primeiro ano de Ciro, diga comigo, primeiro ano. No primeiro ano do mandato de Ciro, porque Ciro surge na Pérsia, e a Pérsia conquista a Babilônia, e conquista todas as outras nações inimigas, e passa a reinar. E aí então, no primeiro ano do governo de Ciro, ele decide o seguinte: ele permite que o povo de Israel saia lá da Babilônia e volte para Jerusalém e reconstrua o templo de Deus. E mais do que isso, Ciro diz: todos os tesouros que foram tirados do templo, Ciro diz, podem todos voltar para Jerusalém. Está tudo liberado, o que é de vocês, é de vocês. Eu quero que vocês construam o templo, eu vou ajudar a construir, eu quero que vocês adorem a Deus. E mais do que isso, Ciro fez o seguinte: Ciro disse: eu reconheço o Deus dos judeus como o único Deus verdadeiro. Aleluia. Eu oro para que isso se cumpra sobre a nossa nação em nome de Jesus. Então Ciro surge como esse líder inovador. Para ele era mais fácil ganhar a confiança do povo, permitindo que cada um continue tendo a sua própria crença. Ou seja, Ciro resolve respeitar a crença de cada um dos povos conquistados. E ele permite então que o povo pegue os tesouros e volte para casa. Os tesouros que os babilônios tinham tomado. E ele permitiu que as cidades fossem reconstruídas. E aqui você chegou naquele cenário de Esdras. Foi Ciro que assinou um decreto permitindo que os judeus voltassem e reconstruíssem Jerusalém. E aí você chega no livro de Neemias, que reconstrói as muralhas para proteger a cidade. Mas eu quero dividir com você aqui, irmão, algumas coisas importantes. Eu vou fazer uma pregação aqui hoje expositiva. Para cada um versículo eu vou tirar um ponto para Deus aplicar para o nosso coração, amém? E eu tenho certeza que você e eu vamos nos ver nessa mensagem. Preste muita atenção nisso. Então vamos começar aqui no versículo 1. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Agora preste atenção aqui, irmão. Ciro não era judeu, e no entanto Deus está chamando ele de ungido. Fica aqui comigo, irmão. Cuja mão direita eu seguro com firmeza. Diga: Deus segura com firmeza a mão direita do seu escolhido, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, ou na versão revista atualizada, descingir os seus lombos. Quer deixar, ou seja, quer dizer expô-los à vergonha, tirar o manto deles, deixá-los nus. E ele diz mais: para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Então quando Deus diz aqui nesse texto, a quem tomo pela mão direita, isso fala de condução. Diga comigo, condução. Isso fala de acompanhar. Diga, acompanhar. O que é que Deus está falando para nós aqui, irmãos? Deus não é aquele que aparece no início da história e depois desaparece e só vai aparecer lá no final, porque o mundo tem apregoado isso. Deus virou as costas para esse mundo. Deus esqueceu desse mundo. Deus não esqueceu desse mundo. Deus não esqueceu de você. Ele continua nos acompanhando na história. Ele continua acompanhando você, meu irmão e minha irmã. Ah, mas eu estou vivendo um tempo difícil e parece. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não é aquele que aparece no início da história e depois nunca mais nós o vemos. Não. Deus é aquele que nunca abandona os seus escolhidos. Deus nunca abandona os seus escolhidos, viu, Pierre? Deus não abandona você, meu filho. Deus não abandona você, Elis Carlas. Deus não abandona você, Gabriel. Deus não abandona você, Shirley. Deus não abandona os seus escolhidos. Deus não abandona os seus escolhidos. Deus olha para Ciro e diz: Ciro, eu não só ungi você, eu não só escolhi você, mas eu te tomo pela tua mão direita, e eu ando com você, e eu vou junto com você. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não mandou Jesus para nos salvar e depois desapareceu. Não, Ele continua andando conosco. Ele diz na sua palavra: eis que estou convosco dias.
Ele mandou o seu Espírito para que seu Espírito estivesse conosco. E eu preciso te dizer isso, irmão, porque nós estamos vivendo um tempo de transição e muitos ficam pensando o que vai ser do futuro, o que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe, Deus está contigo no seu presente, Deus esteve contigo no seu passado e Deus também estará com você no seu futuro. Ele está conosco todos os dias. Ele se revelou a Jacó quando Jacó estava lá dormindo no meio do sereno, usando uma pedra como travesseiro. Ele aparece para Jacó e diz: eis que estou contigo, Jacó, e eu te guardarei por onde quer que fores, e eu te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus estava dizendo para Jacó o seguinte: Jacó, eu tenho uma promessa, você é meu escolhido, e eu vou andar com você, até que essa promessa se cumpra, até que tudo se complete na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, Ele está conosco todos os dias, e sabe que Jacó compreendeu isso, e ele compreendeu que aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Diga comigo: que Deus promete, Ele cumpre. Ele está presente, irmão. São as nossas emoções enganosas, as nossas sensações que fazem com que a gente ache que Ele não está presente. Mas Ele estava com José lá na cova, Ele estava com José lá no Egito, Ele estava com José lá na prisão, e Ele esteve com José lá no palácio. Ele está com você, meu amado. Sabe, às vezes a gente sai como um dia como ontem e olha para o céu está todo nublado, a gente diz: não tem sol. Mas o sol continua no mesmo lugar, são só as nuvens, são só nossos olhos que não conseguem ver além das nuvens. E às vezes nós estamos assim também nas nossas emoções, diante dos problemas que nós atravessamos, não conseguimos ver além das nuvens. Então deixa eu te dar um conselho de quem ama: você não pode confiar nos seus sentidos na hora da tempestade. Você não pode confiar nos seus sentidos quando você está diante de uma dificuldade da sua vida. Por quê? Porque os teus sentidos são limitados. Você precisa confiar na promessa que Deus te fez. Ele disse que estaria com você. Então quando você avistar as nuvens, diga: Ele está comigo. O sol continua no mesmo lugar. Jacó comprovou que Deus promete, Deus cumpre. Então ele vira, então um dado momento, e diz: eu farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Mas além disso ele diz: o Deus que me acompanhou no caminho por onde andei. Fala para o teu vizinho: Deus está acompanhando você, Deus está andando com você. Sabe aquele momento difícil, Deus estava lá. Sabe aquele momento no hospital, Deus estava lá segurando a tua mão direita. Sabe aquela dificuldade na madrugada e você chorando, achando que não tinha jeito, Deus estava lá segurando você e colhendo as suas lágrimas. Deus está presente, Deus está com você. Josué também provou dessa verdade em sua vida. Diz a Bíblia que Deus chega até ele e diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, eu também serei assim contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A pergunta é: como é que Deus foi com Moisés? Deus estava sempre presente. Deus estava com Moisés de dia como uma nuvem, uma coluna de nuvem que fazia proteção e dava sombra para o povo. E à noite ele era uma coluna de fogo. Por quê? Porque ele aquecia o povo no frio do deserto. Deus está presente, irmão. Como Deus agiu com Moisés, Deus agiu com Josué. Deixa eu te falar uma coisa: Deus também está agindo assim com você. Aleluias. Jesus nos prova isso. Ele mandou do seu Espírito para que nenhum de nós ficássemos sozinhos. Deus está presente, Ele é comigo, Ele é com você. Diga comigo: Deus me toma pela mão direita, porque eu sou o escolhido dEle. Você é um escolhido, você é uma escolhida, irmã. E Deus não chamou você apenas para colocar um título para você. Ele veio para dizer: eu estou com você. Eu estou com você. Versículo 2. Quero expor para você o versículo 2, diz: eu irei adiante de você e aplanarei montes. Ele está falando com Ciro. Eu derrubarei portas de bronze, eu romperei trancas de ferro. O que é que Deus está dizendo para nós aqui? O que tem a ver porta de ferro, irmão? Tranca de ferro, porta de bronze. Diga comigo: porta de bronze, tranca de ferro, tranca de ferro, porta de bronze. Irmão, às vezes a gente fica preocupado com a porta. A questão não é a porta, a questão que está atrás da porta. Então deixa eu fazer você enxergar um pouquinho esse texto. O que Deus está dizendo para Ciro é o seguinte: Ciro, os inimigos que você tem que combater, eles estão cercados e protegidos por grandes muralhas e por portas enormes de ferro, ou melhor, por portas enormes de bronze.
e as trancas dessas portas são trancas enormes de ferro. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ciro: eu irei adiante de você, e eu vou derrubar as portas de bronze, e eu vou romper com as trancas de ferro. E o que é que Deus está falando conosco? O inimigo das nossas vidas se esconde atrás de grandes portas, as portas do inferno. E lá ele prende a nossa família, e lá ele prende os nossos amigos, e lá ele prende essa cidade. Mas Deus está dizendo: meu escolhido, minha escolhida, meu líder de célula, meu discipulador, meu supervisor, meu pastor de região, meu pastor dessa igreja, meu irmão, minha ovelha, Deus está dizendo para você nessa noite: eu irei adiante de você, eu vou quebrar essas portas. O poder do inimigo não vai resistir ao poder do nosso Deus. Qual é a verdade que a gente encontra aqui? Deus está dizendo: eu sou o poderoso Deus que destrói as portas de ferro. E quando as portas de ferro caem, o inimigo vai ser vencido, o inimigo vai ser derrotado. A sua vitória, irmão, não é resultado das suas habilidades, presta atenção nisso. Não é resultado da sua força. A sua vitória é resultado da intervenção de Deus. Deus é o Deus que intervém na história. Ele interveio na vida do povo de Israel. Ele mandou chuva na hora certa. Essa semana eu estava relembrando alguns vídeos que eu nem postei ainda, do dia que eu fui a Israel. Eu perambulei pelo deserto do Negueb, e lá diz a palavra de Deus no Salmo que as torrentes do Negueb, irmão, o deserto do Negueb é pedra pura, é terra pura, é tudo seco, é difícil de respirar lá, é muito quente. Mas o próprio guia judeu falou conosco que quando tem a época das chuvas, as chuvas vêm, e em fração de poucos minutos eles inundam o Negueb, e faz o Negueb como se fosse um grande rio. E o mais interessante é que a Bíblia mostra, em vários momentos, um dia que Deus falou para o povo: olha, vocês não vão ouvir nem vento, nem vão ver nenhum raio, nenhuma tempestade, mas escute uma coisa, virá uma grande chuva, e os inimigos todos vão se atolar. Sabe o que é isso, irmão? Deus intervindo na história. Em época que não tem chuva, Deus manda chuva. Esse é o nosso Deus. Porque se tem um manda-chuva aqui, o manda-chuva é Deus. Amém ou não amém? Tem muita gente que diz: não, fulano lá é o manda-chuva, manda-chuva. Eu me lembro quando cheguei na cidade, alguém falou assim: fulano de tal é o filho do manda-chuva da cidade. Que manda-chuva uma obra? Eu falei para ele: quem é o dono dessa cidade é Jesus. Conversa é essa? Quem é o dono dessa cidade é Jesus. Amém ou não amém? Irmão, tudo que fazemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, não é por nossa causa, é por causa do Senhor. O que nós conquistamos é por causa do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 11:36, porque dele, diga comigo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, pertence a ele, por meio dele, vem através dele, e para ele, para a glória dele são todas as coisas. Então nós vamos dizer juntos: glória a ele, diga a ele, pois a glória eternamente, amém. Aleluia. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo barulho de portas de ferro caindo na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu estou ouvindo barulho de portas de ferro, irmão, caindo nessa nação, irmão. As portas de ferro dessa nação estão jogadas ao chão para a glória de Deus. Ei! Eu ouço o barulho de portas de ferro caindo nessa cidade também. Esse movimento, irmão, vai chegar até Boa Esperança. Escute isso: e em breve nós teremos na prefeitura desse município um homem de Deus, de verdade, escute isso. Eu ouço o barulho de porta de ferro também caindo nessa igreja, irmão. Deus está rompendo para a gente atravessar e pisar firme a terra. Eu ouço o barulho de porta de ferro caindo na sua vida. E o que você está fazendo aí que não está glorificando ainda a Deus com mais força, com mais intensidade? Caiu, as portas de ferro vieram ao chão. Ei! Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Está na hora da gente mudar. E mudar o que, pastor? A forma como a gente lida com as coisas. O salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Às vezes, irmão, a gente está que nem quem não tem Deus, fica confiando em carro, fica confiando em cavalo. Aí quando o cavalo e o carro
dá problema, a gente fala assim: ai meu Deus, eu não tenho como, olha só a minha realidade. O que o salmista está dizendo? Aqui, tem gente que confia naquilo que os olhos veem, naquilo que todo mundo confia, mas você não é todo mundo, você é filho de Deus, você é escolhido, você é escolhida. Você não pode confiar em carro, você não pode confiar em cavalo, você tem que confiar no nome do Senhor. É o nome dele que vai adiante de nós. Eu me lembro dos discípulos, pescadores profissionais, estavam pescando a noite toda, não pegaram nada. Lucas capítulo 5, Jesus se aproxima deles: filhos, pegaram? Não, pegamos nada. Jesus usa o barco de Pedro, prega, depois vai para alto mar, diz: vamos pescar agora? E Pedro falou: mas Senhor, já fizemos todo o esforço. Pedro era pescador profissional, podia confiar na rede dele, podia confiar na perícia dele, mas ele falou: Senhor, já que o Senhor está falando, eu vou confiar no Senhor. E ele lança a rede e pega uma quantidade de peixe tão grande que precisou pedir ajuda aos amigos dele em outro barco, porque senão o barco viraria. O que é isso, irmão? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do nosso Deus. Aleluia! Lança o nome do Senhor, irmão. Deus está dizendo para Ciro: Ciro, fique tranquilo, você só tem que entrar e tirar aquilo que está nas mãos do inimigo, porque quem vai quebrar as portas sou eu. Quem vai jogar as portas de bronze no chão sou eu. Quem vai quebrar os ferrolhos de ferro sou eu. Quando Jesus entrou no barco daqueles discípulos, quando Jesus entrou no barco daqueles pescadores, eles tiveram a maior pesca da sua vida. Se Jesus entrou na sua vida, irmão, se prepare. Você está prestes a ter a maior vitória de todas. Você já teve a maior vitória, mas tem mais vitória vindo sobre você. Ei! Você está vendo? Não? Jesus está vindo, irmão, para te dar vitória, irmão. Ele está vindo para te dar vitória, irmão. Segura, segura, segura. Segura, irmão. Versículo 3. Ele diz: darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Deixa eu te falar uma coisa. Ciro era o homem mais poderoso da terra naquele momento. Hoje no mundo, considera-se que Donald Trump seja o homem mais poderoso da terra nesse momento. Você percebeu? Vários presidentes tentaram e nunca conseguiram fazer com que a Coreia do Norte se desarticulasse nas suas armas nucleares. O Donald Trump conseguiu. Ninguém fala disso, por quê? Porque ele é um homem de direita, é um homem conservador, um homem que bota Deus em primeiro lugar, um homem que preza pela igreja do Senhor. E eu posso te afirmar isso. Eu estive lá nos Estados Unidos e os pastores estavam dizendo que eles estavam extremamente com medo na época do governo Obama, e já pensando assim: virá uma grande perseguição, trancaremos as igrejas e sobreviveremos por meio das células. E quando Trump assumiu, a atmosfera mudou, a estrutura mudou, porque ele tem dado abertura para que pastores continuem fazendo o seu trabalho. Então veja, Ciro era o homem mais poderoso do mundo naquela época, e Deus levanta o profeta Isaías para dizer para Ciro: Ciro, escute uma coisa, Ciro, tudo que você conquistou até agora, e tudo que você ainda vai conquistar, não tem nada a ver com a sua bondade ou com a sua capacidade, tem a ver com a bondade de Deus, e tem a ver com o poder de Deus. E ele diz: Ciro, tudo que você conquistou e tudo que você vai conquistar, você só vai fazer isso por causa do poder de Deus. E mesmo que você não saiba quem eu sou, Deus está dizendo para Ciro, mesmo que você não me conheça, a versão revista atualizada repete por 3 a 4 vezes, mesmo que você não me conhece, mesmo que você não me conhece. Então mesmo que você não saiba quem eu sou, mesmo que você não me conheça, eu estou abençoando a sua vida. E o que isso revela para nós nessa noite, irmão? Isso revela o seguinte: você não é abençoado porque você é bom, você é abençoado porque Deus é bom. Tem muita gente que se regozija, se alegra e diz: não, Deus gosta de mim, porque Deus está sempre me abençoando, eu sou uma pessoa boa. Não, Deus está te abençoando porque Ele é que é bom. Tem nada a ver com você. Ciro não era um servo de Deus. Ciro não era um judeu convertido. Ciro era apenas um líder, e Deus está falando: Ciro, sou eu que vou colocar tesouros nas suas mãos, tesouro que você nem imagina, tesouros estão escondidos, você não sabe nem onde é que está, eu vou trazer isso para você. E é interessante, irmãos, que Ciro, ele decreta o fim do cativeiro dos judeus na Babilônia, e o decreto real de Ciro autorizava que os judeus que haviam sido levados cativos pela Babilônia pudessem voltar para Jerusalém, reconstruírem suas casas, reconstruir o templo. E veja,
ele determinou que o templo de Jerusalém fosse construído. Veja, por exemplo, Esdras capítulo 1, verso 1 e 2, vai estar aqui na tela. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, veja, palavra anterior ainda, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, presta atenção nisso, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Um rei pagão reconhece Deus e diz: todos os reinos da terra foi Ele quem me deu. Se um rei pagão é capaz de reconhecer isso, porque tem muito crente que ainda não reconhece. Por que tem muito crente que ainda pensa que o que tem é porque é bom, porque é capaz, porque se esforça, porque tem trabalho, porque tem... Irmão, você não é nada, você não é nada. Desculpa eu por te dar essa péssima notícia. Eu não sou nada, irmão. Eu não sou nada. Eu morro hoje e um outro pastor me substitui, e a vida continua, e a igreja continua. E esse temor precisa haver em nós, entender que só somos o que somos por causa dele. Só temos o que temos por causa dele. Só fazemos o que fazemos por causa dele. Então precisamos parar com essas bobagens de ficar se achando. Não, porque se eu não tiver tal função, eu vou cruzar os braços e tudo vai acabar. Vai acabar uma ova, Deus levanta outra e ponto final. E ponto final, e acabou. É assim que Deus faz, irmão. Ele diz para Ciro: Ciro, eu vou te dar tesouros, eu vou te abençoar. E eu ouço Deus dizendo para você: filho, filha, eu vou te abençoar. Eu só preciso que você faça uma coisa: reconheça que não é você que é bom, sou eu que sou bom. É a misericórdia de Deus que paira sobre nós, irmão. Se você dirige o carro que você dirige, é porque Deus é bom e misericordioso com você. Se você tem a bicicleta que você tem, porque Deus é bom e misericordioso com você. Se você tem a família que você tem, porque Deus é bom e misericordioso com você. Deus é bom, irmão. Deus é bom, irmão. Deus é bom, Deus é sempre bom, irmão. Um rei pagão reconheceu isso. Foi Deus quem me deu todos os reinos. Ele não ousou dizer assim: eu conquistei porque eu sou o cara. Aliás, teve um que fez isso, né? Nabucodonosor. Ele disse: eu sou bom, eu conquistei porque eu sou o cara. O que aconteceu com ele? Fala para o teu vizinho: comeu capim. Literalmente, irmão, a Bíblia diz que ele perdeu a noção da vida, que ele ficou lelé da cuca, e ele ficou zanzando, as unhas dele cresceram como de bicho, e ele começou a se alimentar da erva do próprio palácio dele, do capim do palácio dele, como um verdadeiro animal, até o dia que ele reconheceu que Deus era Deus. Versículo 4, irmão, diz a Bíblia: por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu convoco você, Ciro, pelo nome, e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Diga uau. O que é que Deus estava dizendo para Ciro? Ô Ciro, deixa eu te falar uma coisa. Eu te chamei não por causa de você, eu te chamei por causa dos meus filhos, por causa de Israel. Eu te chamei por causa de Jacó. E você é meu instrumento por causa dos meus filhos. O que é que Deus está dizendo para nós aqui, irmão? Deus está dizendo o seguinte: Ele está dizendo que Ele usa quem Ele quer para abençoar a vida dos seus filhos. Deus usa quem Ele quer para abençoar a vida dos seus filhos. O problema, irmão, é que nós criamos uma maneira de Deus nos abençoar. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão: Deus usa até o ímpio para abençoar você. Deus usa até o ímpio para abençoar a sua vida. Por mais que você diga: não, mas espera aí, nos meus conceitos, nos meus parâmetros. E Deus está preocupado com os seus conceitos, irmão? Deus está preocupado com os seus parâmetros? Deus está preocupado com os conceitos dele, com os parâmetros dele, com a vontade dele, com a glória dele, com os princípios dele. Ele olha para Ciro e diz: Ciro, eu só te chamei por causa dos meus filhos, Ciro. Eu só quero dizer, Ciro, que você só está onde você está por causa dos meus filhos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Tem muita gente aqui hoje, nesse culto, inclusive eu, que só tem o que tem, porque só chegou onde chegou porque Deus simplesmente ouviu a oração de alguém lá atrás que teve uma aliança com ele. Tem muita gente que está surfando na onda da fé do seu avô, na onda da fé do seu pai, na onda da fé da esposa, na onda da fé do irmão, na onda da fé do discipulador. Mas está na hora de você tomar uma postura como Ciro. Deus está dizendo na sua palavra em Hebreus 11:6: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
Irmão, Deus quer inclinar corações para abençoar a sua vida e minha vida. Se Deus nesse tempo quer usar um presidente para fazer com que a igreja possa avançar mais, é projeto dele, é plano dele, e a glória é dele, e é ele quem faz. Escute isso. Agora veja, me lembro de uma história que talvez você já conheça, mas faço questão de contá-la novamente, de uma mulher que estava passando muita necessidade. E aí morava numa cidade pequena, como aqui, Boa Esperança. E aí ela tinha um contato com alguém no rádio, imaginemos aqui o nosso querido Celso. E ela falou assim, olha, alguém soube que ela estava passando muita necessidade. Mas era uma crente fiel, uma mulher de Deus. E levaram essa mulher até a rádio, e lá ela pôde falar, olha, eu estou passando muita necessidade, mas eu sou uma serva de Deus, e eu tenho certeza que o meu Deus vai me abençoar. Ela disse isso na entrevista. Só que quem estava ouvindo um rádio era um cara satanista da cidade. Ele falou assim, vou acabar com essa mulher hoje. Ela está dizendo que Deus vai abençoá-la, deixa ela comigo. Eu vou chegar lá, vou fazer uma compra bem gorda lá no supermercado, e vou mandar dizer para ela que foi Satanás que mandou para ela. Ela vai olhar aquelas compras, vai desprezar, vai ficar com fome, e vai ver as compras indo embora, tudo de volta. Vou curtir com essa vovó. E foi exatamente o que ele fez uma grande compra, e foi junto com um amigo dele entregar as compras lá na casa daquela mulher. E aí desceu todas as compras, e ela toda sorridente abriu a porta e botou todas as compras na entrada da casa dela, e ela lá assistindo aquilo tudo, feliz, vendo cada coisa chegando. E veio um pacotão de arroz, e veio todinho para as crianças, e veio tudo do bom e do melhor. E aí o cara então chegou, depois que botou a última sacola de compra, falou assim, e aí, a senhora não quer saber quem é que está te mandando essas compras? E ela sorridente olhou para ele e disse, meu filho, quando Deus quer me abençoar, Ele usa até o diabo para me abençoar. Aleluia, aleluia, meu irmão, aleluia. Quando Deus quer abençoar é assim, irmão. Quando Deus quer abençoar é assim, irmão. Às vezes Ele deixa até uma perseguição vir, uma luta vir, para que a gente esteja mais perto dEle, aleluia. Quando às vezes acontece alguma coisa com o Itai e com o Azaf, o primeiro lugar que eles correm é para o colo da mamãe, é para o colo do papai. Quando tem qualquer situação entre eles, alguma coisa que eles se veem ameaçado, corre para o colo do papai. E não deve ser diferente conosco, amém ou não amém? Agora escute, a Bíblia diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O Senhor, segundo o seu querer, inclina o coração do rei. Eu quero profetizar sobre a sua vida, irmão, e se eu fosse você, já abri a mão. Eu quero profetizar que nesta semana, neste mês, neste ano ainda, Deus vai levantar pessoas e vai inclinar pessoas que vão te abençoar de maneira poderosa, vão fazer chegar na tua vida coisas que você está pedindo há muito tempo, gente que você nem imagina. Deus vai inclinar o coração dessa pessoa para você. Deus vai inclinar o coração de pessoas para abençoar a sua vida, irmão. Esse templo, a construção desse templo é uma prova viva disso. Gente que a gente nem conhecia direito, nem tinha contato direito, Deus foi inclinando o coração para nos abençoar, irmão. Já parou para pensar na dimensão da coisa? Você tem por exemplo, um Fernandinho aqui, irmão. Quem é que faz isso, irmão? É Deus que inclina o coração conforme o querer dele, aleluia. Nós queremos que Deus incline o coração do novo presidente. Nós queremos que Deus incline o coração do prefeito dessa cidade. Nós queremos que Deus incline o coração do governador. Deus vai fazer isso, irmão. A igreja orando, a igreja se prostrando, colocando diante de Deus. Deus vai fazer, meu irmão. Deus vai fazer. Talvez você precise levantar sua mão nessa noite e profetizar para alguém que está com o coração endurecido lá na sua família, lá no seu bairro, lá no seu trabalho, e dizer, Senhor, inclina o coração dele para ouvir a palavra que eu vou dizer para ele. Você pode dizer isso nessa noite? Levanta a tua mão, comece a profetizar isso. Senhor, inclina o coração de alguém para abrir uma porta de emprego para mim. Inclina o coração, Senhor, dessa pessoa para ouvir o teu evangelho. Inclina o coração para essa pessoa se converter. Inclina o coração para essa pessoa se render a Jesus. Ei! Aleluia, versículo 5, meu irmão, olhe para a sua Bíblia, ele diz, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não me conheça. Aleluia. O que é que você encontra aí no verso 5, irmão? Na versão revista atualizada, Deus está dizendo o seguinte, eu vou te defender, eu vou te proteger. O que é que Deus está falando com a gente nessa noite, irmão? Quando Deus diz que iria cingir a Ciro, quem tem a revista atualizada, olhe para a sua Bíblia, está escrito assim, eu te cingirei. Quem tem essa versão, levanta a mão. Eu te cingirei, está vendo aí? O que é cingir, irmão? Colocar uma capa, colocar uma proteção. Irmão, vai recebendo o mistério aí. O que Deus está dizendo para Ciro? Deus está dizendo para Ciro assim, Ciro, eu serei a sua cobertura. Eu serei a sua cobertura.
Diga para o teu vizinho aí, Deus está dizendo que vai ser a sua cobertura. Deus está dizendo que Ele é a sua cobertura. Irmão, um princípio desse versículo 5 é que Deus se revela a seus filhos como a sua cobertura. Deus se revela assim, como a sua cobertura. Então, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Para de colocar na tua vida coberturas que não são coberturas. Tem gente que coloca a cobertura do dinheiro sobre si, e quando o dinheiro vai embora, fica desesperado, fica nu, fica pelado, não se sente um nada. Tem gente que coloca a cobertura da confiança em si mesmo, e quando a pessoa comete um erro, ela se vê desamparada, sozinha, e diz: eu vou parar com tudo, vou abandonar tudo. Tem gente que é que nem Bartimeu, usa a cobertura de um cobertor velho, fedido. Ou seja, o passado, usando a cobertura do passado, as mutretas do passado, os esquemas do passado, a forma como fazia as coisas lá no mundo, a forma como tratava as pessoas lá no mundo, fazendo fofoca, falando mal de gente, de liderança, falando mal de pai e mãe. Tira essa cobertura e joga fora, meu irmão. Para de confiar em dinheiro, para de confiar também em pessoas que não confiam em Deus. Tem gente que fica confiando em gente que não confia em Deus. Para de confiar em você mesmo, porque todas essas coberturas não podem te guardar, não podem te proteger. Como dizia minha mãe, na hora do pega para capar, irmão, já era, não sobra nada. É por isso que nesse texto Deus diz: eu sou o verdadeiro Deus, eu sou o único, eu sou a verdadeira cobertura da sua vida. E quando você olhar para os montes, irmão, aí você vê que a tua cobertura não serve para nada. O salmista no Salmo 121, ele olha para os montes, eleva os meus olhos para os montes e digo: de onde me virá o socorro? Ai meu Deus, de onde virá? Por quê? Porque ele estava confiando em outra cobertura. Mas ele diz: eu descobri o Senhor, eu descobri o Senhor, eu descobri o Senhor. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o Senhor. E ele diz então: o Senhor é quem te guarda, aleluia. Receba isso, irmão. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Por quê? Porque você está coberto, meu irmão. Porque você está coberta, minha irmã. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Irmão, bem-aventurado é aquele que faz do Senhor a sua cobertura. Amém? Essa pessoa que faz do Senhor a sua cobertura vai ouvir do Senhor: ei Rodrigo, eu sou a sua cobertura. Ei Josias, eu sou a sua cobertura. Ei Cari, eu sou a sua cobertura. Quem faz do Senhor a sua cobertura vai ouvir o próprio Deus falando: ei filho, eu sou a sua cobertura. Fique tranquilo, ninguém vai bater em você não, vem aqui atrás de mim. Deus vira para Abraão. Abraão estava morrendo de medo do futuro, do que seria, do que aconteceria, como é que vai ser o amanhã, e aí, vai cortar o bolso a família, não vai? Abraão estava desesperado, e aí Gênesis 15, a Bíblia diz que Deus chega até Abraão, e fala para Abraão a primeira frase: Abraão, eu sou o teu escudo, não temas, eu sou o teu escudo. Irmão, para que serve escudo, irmão? Para botar nas costas? Só se for o Capitão América. Escudo vai na frente, irmão. Escudo é para proteger, só que o escudo da época de Abraão não é o escudo da época do Capitão América, que é uma bolinha redonda, um negócio, um círculo assim, que só protege nada, né? Mal a cabeça. Não, o escudo, irmão, estou desprezando aqui o escudo do Capitão América, né? O escudo da época de Abraão era um escudo que ia da cabeça aos pés. E Deus está falando: eu sou esse escudo, eu protejo você por inteiro, irmão. Fica nada de fora. Ah, meu irmão, Deus está dizendo para você nessa noite: para chegar até você tem que passar por mim, porque eu sou o teu escudo. E deixa eu te perguntar: você já viu alguém passar por Deus, irmão? Você já viu alguém passar por Deus, irmão? Para chegar até você tem que passar por Deus, porque Deus é o teu escudo. Toma posse disso aí, irmão, em nome de Jesus. Ele está dizendo: ô Ismael, eu sou o teu escudo. Ô Romulo, eu sou o teu escudo. Ô Deus, eu sou o teu escudo. Para chegar em você tem que passar por ele, irmão. Eu nunca vi ninguém passar por Deus. Tu já viu? O que é que diz lá o grande apóstolo Paulo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, o diabo. Tá, vamos escolher o inimigo mais forte, porque isso aí
A Bíblia diz que ele foi tratado como vergonha. A Bíblia diz em Colossenses que eles foram trazidos como se fosse um desfile, onde todos os demônios estavam amarrados, porque a Bíblia diz que Cristo triunfou deles publicamente lá na cruz, os subjugou e trouxe num desfile de vitória. Aleluia, meu irmão! Só para você ter uma ideia do que cenário é esse que Colossenses narra, porque os romanos conheciam bem isso. Quando eles saíam para conquistar um povo inimigo, eles iam lá, pegavam o inimigo, batalhavam, lutavam, e quando venciam, eles pegavam os melhores heróis do inimigo, arrancavam as roupas, amarravam as mãos, amarrava atrás de um cavalo, e isso, o conquistador estava montado no cavalo lá atrás, todo mundo amarrado, com as mãos amarradas, um amarrado do outro, e eles iam entrando na cidade, o cavaleiro entrando na cidade, como o grande conquistador, e lá atrás os inimigos, os grandes heróis do inimigo, tudo amarrado, e o pessoal tacando coisa neles, jogando coisa neles. É isso que a Bíblia diz em Colossenses, que Deus, que Jesus triunfou dos demônios lá na cruz, e os subjugou à vergonha. Ele venceu, ele conquistou para nós a grande vitória, aleluia! Ah, queridos, diga comigo: o Senhor é minha cobertura. Fala para o teu vizinho da tua direita, da tua esquerda: Deus é a tua cobertura. Fique tranquilo. Ontem, irmão, caiu um baita de uma tempestade, né, de vento. A coisa mais alucinante. Nós estávamos reunidos no templo antigo. Na hora que nós levantamos, já para encerrar, para fazer a oração, de repente a gente ouviu um barulho no templo antigo. Falou: o que é isso, meu Deus? Quando abrimos a porta, irmão, o negócio estava assim alucinante. De repente a gente viu o telhado dessa casinha aqui atrás, aqui, voar. Falei: meu Deus. De repente vem o Robério na sua simplicidade e disse: ó, pastor, voou uma telha ali do prédio ali, do apartamento. Irmão, não voou uma telha, voou o telhado inteiro. Estava tudo lá revirado, virou pastel, aquele negócio tudo, parecia uma sanfona. Mas o que eu estou contando isso, irmão? É que eu sempre paro o carro aqui na garagem, mas ontem parei o carro lá fora. É, aqui, né? Aqui, parei o carro aqui na frente, aqui, perto do posto ali. Quem viu o cenário, né? Irmãos, as telhas ficaram ao redor do carro. Eu não podia ir para frente, eu tive que sair de ré. Só deu para passar por trás. Nenhuma telha atingiu o carro. Nenhuma telha chegou lá. Por quê? Porque o Senhor é a nossa cobertura, irmão. Aquilo é só um sinal para a mensagem dessa noite. É só para dizer que é assim que Deus faz. Ele é a nossa cobertura, irmão. Voou tudo, irmão, e tudo para o pé do carro. Distância pequena, mas está lá. Aí espalharam para a cidade. Não, pegou o carro branco de uma mulher aí da cidade aí. Eu falei: é o carro da esposa mesmo, da pastora Mara, é dela mesmo. Mas não acertou não, irmão, porque Deus é a nossa cobertura, irmão. Quantas vezes, irmão, puxa na tua memória aí, vai, irmão, vai puxando na tua memória quantas coisas Deus te livrou. Talvez você já esteve frente com um carro, talvez você foi fazer uma ultrapassagem e você sabia que não ia dar para passar. Deus foi a sua cobertura naquele momento. Ah, pastor, mas eu tive um acidente, amassou o carro. Eu também, dois, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus é minha cobertura, porque a minha vida foi intacta, irmão. A vida de quem estava dentro do carro não sofreu nada, meu irmão, porque Deus é a nossa cobertura. Ei! Versículo 6, irmão. Meu Deus, diz a Bíblia assim: de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. O que quer dizer isso para nós, irmão? Só há um Deus verdadeiro digno de confiança. Irmão, só há um Deus verdadeiro digno de confiança. Eu vejo muita gente apontando A, B, C, D. Ah, fulano, beltrano. Irmão, só tem um Deus, irmão. Não tem Deus além de Deus, irmão. Ponto final. Ah, mas é porque eu estudei lá, na época que eu fiz aquele curso, e o professor falou assim: ele sabe de nada, irmão. Ele sabe de nada. Você vai acreditar no homem que nasceu ontem, irmão, e deixar de acreditar na Bíblia que está aqui já há 5.000 anos, irmão? Hã? Corda para cuspir, irmão. Pelo amor de Deus. Quando a gente confia no Senhor, irmão, a gente sabe que não há ninguém maior do que Ele. Eu confio em Deus, irmão. E eu tenho certeza que não tem ninguém maior do que Deus, irmão. Se Deus não puder resolver o meu problema, ninguém resolve, irmão. Você está aqui, amém ou não amém? Tem gente que diz: não, eu confio em Deus, mas vai lá no terreiro fazer uma macumbinha. Que crente é esse, irmão? Você não pode comer da mesa de Deus e comer da mesa do diabo. Você tem que escolher qual é a mesa que você come. Conversa é essa, irmão? Não, é porque... Não, é só para dar uma forcinha. E acaso Deus precisa da tua força, irmão? Deus não precisa de força, Ele é o Todo-Poderoso. Confiar no Senhor, irmão, é saber que a chave da vitória está na mão dEle. Ele diz na sua palavra, em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?
Quando Deus age, ninguém consegue ficar na frente, meu irmão. Confiar no Senhor, irmão, acreditar em tudo que Ele diz na sua palavra a nosso respeito. E deixa eu falar uma coisa, Ele diz que você é amado. Aí, eu não sei, será que eu sou amado? Claro que é, Ele está dizendo que é. Diga para a tua alma calar a boca, diga, Deus me ama. Deus me ama, diga, Deus me ama. Bate no peito, olha para a pessoa que está fazendo, eu sou amado por Deus. Eu não sou qualquer um não. Eu sou amado por Deus. Tira uma selfie aí com a pessoa e diz, tira porque eu vou ficar famoso, viu? Sou filho de Deus, sou famoso. Oh meu Deus, a palavra final vem do Senhor, irmão, porque só Deus é soberano. Ele chega na casa de Lázaro, Lázaro está morto há 4 dias. A irmã de Lázaro diz, se Deus estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, Jesus, nada disso aconteceria. Aí Jesus chega e diz, ei, pera, você está pensando que a morte tem a última palavra? Você está pensando que a doença que matou teu irmão é maior do que o poder de Deus em mim? De forma alguma. Deus fala para ela, Jesus fala para ela, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A última palavra é de Deus. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do patrão, a última palavra não é do endemoniado da família, a última palavra é de Deus. Isso basta, meu irmão. Quando Deus falou no meu coração, esse templo vai ser erguido no dia de inauguração do meu aniversário, vai acontecer. Eu falei, Deus, essa palavra do Senhor eu creio. E foi um monte de gente, pastor, não vai dar tempo não, hein? Pastor, será? Relaxa, Deus falou comigo que vai dar. Pastor, sei não, hein? Sei não, hein? E aí é o que a gente aprende sobre fé. Quando Deus dá uma palavra, a gente trabalha em cima daquela palavra que Deus deu. A gente não fica de braço cruzado, a gente entra em ação. Vamos lá, gente, eu acredito, você acredita, eu acredito, você acredita, eu acredito, e vamos lá, e a coisa acontece. Isso é fé, porque a Bíblia diz que o justo vive por fé. Ou seja, quando alguém tem fé, ele vai adequar a vida dele à fé que ele tem. Se você crê em Deus, então você vai viver de um modo que vai adequar a sua vida a essa crença. Amém ou não amém? Agora, se para você, irmão, crer em Deus é estar num culto domingo somente, então tu está enrolado. Viu? Tu está enrolado, irmão. Tu veio aqui só pegar uma energiazinha, tomar um Red Bullzinho, irmão, não vai resolver o problema não. Você tem que sair daqui com Jesus na veia. Amém ou não amém? Essas coisas, Apocalipse 3, 7b, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que quando ele abre, ninguém vai fechar, mas quando ele fecha, ninguém vai abrir. Esse é o nosso Deus. Ei, Ele tem a chave, meu irmão. E nessa noite eu quero declarar que Deus vai trancar na sua vida coisas que estão vindo para destruir você, coisas que estão vindo para machucar você. Deus está trancando e essa porta ninguém vai abrir. E Deus está abrindo portas na sua vida que você está pedindo há tanto tempo. Deus está abrindo, e quando Deus abre, irmão, ninguém vai fechar. Você pode tomar posse disso, amém ou não amém? Eu me lembro do profeta Elias, irmão. Elias está reunido 850 profetas do demônio. E Elias encara 850 demônios. E tem crente que foge de um demônio. Meu Deus do céu, liga para o pastor de madrugada para expulsar demônio. Irmão, eu faço questão de atender e dizer assim, vai dar tua força, meu irmão, Deus é contigo, Ele é a tua cobertura. Elias encara 850 demônios, e a Bíblia diz que ele propôs o seguinte, vamos fazer aqui um duelo diferente. Quem vai resolver essa parada não somos nós, não é o profeta, é o Deus dos profetas. Vocês clamam aí para Baal, fica aí pedindo Baal, e fica lá, Baal, e se machucando, Baal, pelo amor de Baal. Aí Elias começa a entrar no clima da zombaria. Tem gente que acha que, irmão, a Bíblia é uma bênção, irmão, a Bíblia é muito, Deus é um Deus cheio de humor. Elias chega e diz assim, grita mais alto, talvez ele esteja com dor de barriga e está lá, liberando o ventre dele lá, está dando, entendeu? Ele começa a zombar do Deus dos profetas de Baal, dizendo, vai lá, de repente ele está lá fazendo aquela força no banheiro, então você tem que gritar mais alto, porque está ocupado. Aí chega uma hora que ele falou assim, basta. A questão é a seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é o Deus que responde com fogo, irmão. Deus responde com fogo. Todas as ações de Deus na nossa vida, irmão, são ações de fogo. Ele queima, Ele destrói, Ele consome aquilo que quer nos destruir. Ele entra à nossa frente, Ele protege a nossa vida, Ele libera nosso coração. Ele diz, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus.
E o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Tem hora, irmão, que a gente precisa se levantar e falar assim: Deus, Senhor meu Deus, responde com fogo nessa situação. Eu já fiz muitas essas orações, irmão, não vou negar para você não. Já me vi em situações que eu tinha que dizer para Deus: Deus, responde com fogo. Responde com fogo, porque essas pessoas saibam quem é o Senhor. Quem é o Senhor na minha vida. O Senhor é o meu Deus. É uma questão de botar o Deus verdadeiro contra as falsas crenças, contra a incredulidade, contra a mentira, contra o vazio. E às vezes nós temos que fazer essa oração, irmão, mas só faz essa oração quem está andando ligado com Deus, quem tem intimidade com Deus, para dizer: Senhor, responde com fogo. Porque já teve gente, irmão, que se levantou e falou: Deus, responde com fogo. 7 homens foram expulsar um demônio, e o endemoniado falou assim: peraí, vocês estão me expulsando em nome de Paulo, em nome de Jesus, é quem Paulo prega? Peraí, Jesus a gente já sabe, né? A gente nem fala, é o coiso. Os demônios, um olhou para o outro assim: é o coiso, vamos chamar ele de coiso, não pode falar o nome de Jesus, é igual o candidato, né? Chama de coiso, é o coiso. Aí Paulo a gente sabe quem é, aquele cara que está causando um estrago no inferno, né? É o pessoal: é mesmo. Aí olharam para ele: vocês quem são? Aí eles, os demônios: vão lá arrancar a roupa desse pessoal. Eles, arranca a roupa, larga os 7 correr pelado por Jerusalém afora. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Diga comigo: Deus verdadeiro responde com fogo. Levanta a tua mão, irmão, começa a declarar algo sobre sua vida que precisa de resposta de Deus com fogo. Alguma coisa que precisa que Deus mostre que Ele está na tua vida, que Ele queime no teu coração, que Deus se revele a você, que Deus fale no seu coração. Levante as suas mãos e fala: Deus, responda com fogo na minha vida, responda com fogo na minha família, responda com fogo no meu trabalho. O Senhor é o meu Deus. Ei! Versículo 7, meu irmão, e eu estou acabando. Ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu promovo a paz e causo a desgraça, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Pastor, o que você vai arrancar desse texto aí? Simples: Deus tem o controle de tudo nas mãos, irmão. No tempo da desgraça, Deus tem o controle naquela desgraça, irmão. No tempo da paz, Deus tem o controle naquele tempo, irmão. No tempo da dor, Deus tem o controle naquele tempo, irmão. A igreja de Jerusalém, a igreja de Jesus estava sendo perseguida, estava sofrendo, e Deus estava dizendo para o povo: eu estou com vocês, continue perseverando, continue crendo. O evangelho mais cresceu nessa época, irmão. Deus tem o controle de tudo nas mãos. Deus não mudou a maneira dele de tratar os seus escolhidos. A Bíblia diz que Deus continua o mesmo. Diz a palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E você sabe o restante do texto: são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados para que não vos ouça. Irmão, Deus continua ouvindo, irmão. Tiago diz: Elias era homem como nós, ele orou durante 3 anos e meio, não choveu. Depois ele orou de novo e choveu. O que Tiago está querendo dizer com isso? Tiago está dizendo o seguinte: ei, irmão, você pode orar que Deus responde. Os ouvidos dele não estão cobertos para ele não te ouvir, mas Deus tem princípios. E ele estabeleceu, irmão, que um homem que anda na presença dele, um homem que se mantém em constante oração e devoção e temor dele, este homem será como um canal dele sobre a terra. E quando esse homem orar, quando essa mulher orar, Deus responde, Deus virá, Deus vem. Versículo 8, irmão, diz a palavra: vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, Senhor, a criei. Último princípio dessa noite: o nosso Deus se levanta para fazer chover justiça sobre nós. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Ele diz: eu formei as nuvens, eu posso fazer justiça chover do céu e te alcançar. O que Deus está falando para nós aqui, irmão? É que Deus é bom, irmão, e a gente nunca pode esquecer disso. Deus sabe quando os seus filhos estão em aperto. Deus sabe quando a sua igreja está clamando. Deus sabe quando a gente está passando um aperto. Deus sabe quando a gente está passando. Deus sabe quando a gente está chegando no limite. Quantos aqui já experimentaram isso? Vivendo o último mês do salário de desemprego, né? Na minha época chamava de tinha o seguro-desespero, não é isso o nome? É seguro-desespero, né? Você vai vendo que está acabando, vai segurando o desespero. Seguro-desespero que está acabando é o seguro-desemprego, né? Faltando um mês para acabar, Deus vai lá e provê um trabalho novo. Irmão, Deus é nosso Deus. Deus é bom, irmão. Deus sabe o nosso limite, irmão. Deus sabe o nosso limite. O problema é que a gente, irmão, foi criado com todinho, criado com Nutella, né? E aí quebram a unha, a gente já fala: vou morrer, minha unha quebrou, vou morrer. Irmão,
Deus conhece a gente, irmão. Deus sabe que a gente pode mais, então Ele deixa ir até mais. Ele diz: ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é bom, irmão. Ele sabe que a gente precisa. Diga comigo que Deus tem para nós. É o melhor. Olha só, Isaías 1,19, leia comigo. Se quiserdes e me ouvides, vamos juntos no 3. Se quiserdes e me ouvides, comereis. Amém? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Gabriel falou isso nessa noite, eu vou repetir. Parece que ele tinha lido meu sermão. Os tesouros com os quais sonhamos, Deus já sonhou primeiro. Tem um monte de coisa que você está sonhando, Deus já sonhou antes de você, irmão. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você está sonhando, Deus já sonhou antes de você. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. O que a gente tem que fazer, irmão? Entra em aliança com Ele, anda com Ele, porque Ele vai revelar os segredos dele para você. O salmista diz: a intimidade do Senhor para aqueles que o buscam, a esses Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer revelar a você os segredos do coração dele, irmão. Amém ou não amém? Agora deixa eu falar uma coisa, irmão. Deus é melhor do que os nossos sentidos podem alcançar. 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito? Vamos lá, juntos, no 3. 1, 2, 3. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, nossas mãos, irmão, a gente não consegue nem imaginar o que Deus tem para nós. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus quer fazer chover sobre você a justiça dele, mas Ele deu um nome para essa justiça. Sabe qual é a justiça de Deus? Jesus. Jesus é a forma como Deus resolve o problema da separação do homem com Ele. Jesus é o caminho que Deus estabeleceu para que nós nos acheguemos a Ele. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade absoluta que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Jesus é aquele que nos liberta. Se Ciro era o libertador de Israel, Jesus é o libertador de cada um de nós. Ele nos liberta do pecado. Ele nos liberta, irmão, da nossa própria consciência de acusação. Ele nos liberta das ciladas que o diabo arma contra nós. Ele nos liberta da morte eterna. Jesus é o verdadeiro libertador, o verdadeiro ungido de Deus. Amém ou não amém? Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus levantou Jesus não para nos tirar do cativeiro da Babilônia, mas para nos tirar, irmão, do cativeiro do pecado. Porque Jesus é a justiça que veio do céu para a terra. Quando Deus fala assim: eu farei chover a minha justiça, a justiça vem do alto, irmão. As minhas boas obras, as suas boas obras não podem te justificar. O melhor esforço seu, o maior esforço meu não garantem a minha salvação nem a sua salvação, mas Jesus sim. Jesus garante, irmão, que a gente vai viver verdadeiramente tendo uma cobertura.